E vai ser a base da mensagem, mas eu queria que os irmãos logo após abrissem a Bíblia em Gênesis 10. Voltasse só um pouquinho. A gente vai estar lendo do Gênesis 12 até o versículo 4. Todos acharam? Então vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenou. Vou só ler essa parte A aqui do versículo 4. Agora a gente vai estar aqui no capítulo 10. A gente vai estar lendo o versículo 8. Do versículo 8 ao 10 até a parte A do 10. Todos acharam? Então vamos lá. Cuxi também gerou a Nimrode, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Amém, irmãos. Oremos. Altíssimo Deus e eterno Pai, acabamos de ler a Tua palavra, meu Pai, que ela é viva e eficaz, e só de termos lido, a gente já recebe aquilo que o Senhor tem para nós. Mas, Pai, eu me coloco aqui, meu Pai, com toda a humildade, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, que seja o Senhor tocando aqui o culto, meu Pai, que seja o Senhor falando aos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podemos assentar. Eu queria passar aqui nesse personagem Nimrode. Nimrode, ele é o primeiro homem poderoso na Terra. Os historiadores dizem que Nimrode, ele é o primeiro escravagista que existe. Esse é um caçador diante do Senhor de Nimrode, ele está querendo dizer o seguinte: Nimrode, o diante é um diante de afronta. Nimrode, ele não aceitava a ideia de que Deus tinha destruído o povo, os teus antepassados, com o dilúvio. Então, ele queria arrumar uma forma de se vingar de Deus, né? E por se tornar um homem muito poderoso, e caçador de homem, matava homem e matava feras também, as pessoas tinham medo dele. Então, ele começou a usar esse poder, essa influência do poder dele, para começar a dominar os homens daquela terra. Nimrode, ele reina em Babel, e de Babel não saiu boa coisa, né? Se a gente ler aqui, continuar lendo no capítulo 10, a gente vê também que ele foi o fundador de Nínive, foi o fundador de Babilônia, e depois que a gente começa a entender essa história, a gente começa a entender da onde que saiu toda a idolatria que o povo cultivava naquela época. Nimrode, ele pegou tudo que ele tinha ali para fazer de prender o povo, porque Deus falou o quê? Deus fala assim, enchei a terra e povoai a terra. Nimrode, ele queria prender todo mundo junto, porque ele tinha uma ideia de que queria fazer tudo contra o que o Senhor tinha ordenado. Só que Deus, ele é maravilhoso e permite que a palavra do Senhor ali, aquele início ali, Deus criou os céus e a terra, vem passando de boca em boca, de geração em geração, de pai em pai. E essa palavra, ela chega a Abrão, de que Deus não era nada ruim, de que Deus não estava ali para punir ninguém. Deus, na verdade, ele queria sim que o povo fosse próspero, como ele deixou Abrão próspero. Mas só que para ser próspero, precisa ter uma vida com Deus. E Abraão, ele entende isso. Deus fala assim: Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. Então a gente entende que Nimrode já tinha contaminado todo aquele povo com a idolatria. Tanto a família de Abrão também cultivava essa idolatria. Os historiadores dizem que
pai de Abraão era empresário, um empresário famoso, porque também fazia ali imagens, né? E Abraão não queria aquilo para a vida dele. Tanto que, aos 13 anos de idade, ele na saída do pai dele, ele vai lá e quebra todas as imagens. Tentaram até tirar a vida de Abraão. Só que Deus tinha um propósito na vida dele, assim como tem um propósito na nossa vida. Abraão pega e obedece aquilo que Deus mandou. O primeiro ensinamento que a gente vê aqui, o sai da tua terra, do meio da tua parentela, é o seguinte: a gente precisa perceber aonde nós estamos inseridos. Qual é o lugar que hoje a gente se encontra? Deus tem se agradado disso? Porque, às vezes, a gente está no lugar onde não devíamos estar. Estamos conversando aquilo que não devíamos conversar. Estamos participando de coisas que não deveríamos participar. Deus está falando para Abraão aqui: Abraão, sai daí. O que eu tenho para você é muito maior do que você tem aí hoje. O projeto que eu tenho para você é muito grande, então você precisa sair daí. A gente entende o seguinte: quando Abraão sai, Deus tem um propósito, mas só que precisa da ação também de Abraão. Quando a gente faz quando a gente tem um pensamento do seguinte: Deus pode fazer com que Abraão prosperasse ali em Ur dos Caldeus? Poderia. A gente tem um pensamento assim: pô, mas Deus é tão poderoso, por que ele não fez isso então? Deus ele chama Abraão para ter uma vida com ele. Até então Abraão ele tinha uma experiência de Deus de ouvir falar. Mas só que Deus queria que Abraão tivesse uma experiência de prática. Deus quer que a gente tenha uma experiência de prática no Evangelho. Só de ouvir falar não dá, irmão, tem que praticar. Porque quando você pratica aquilo que Deus quer, você começa a ganhar experiência. E a verdade é que a experiência ela faz a tua fé aumentar. Se você não tiver experiência com Deus, a promessa morre. Porque se você não tem obras para apresentar a Deus, a fé ela vai morrer. Porque através da obra que você tem com Deus, a fé ela vai aumentando. É interessante quando a gente pensa isso, porque eu tenho até um exemplo para estar colocando, que é o nascimento do meu filho, Miguel. Miguel estava previsto para nascer dia 18 de novembro. Parto cesárea, tudo certinho. Foi até uma questão engraçada, porque quando o médico falou lá, pô, tem como colocar a data do dia 18? Eu adorei, porque eu estava para tirar férias em dezembro. Eu ia pegar os 7 dias que a empresa dá. Acho que ia ter que voltar para trabalhar mais 2 dias. Mas eu ia lá conversar com o meu chefe para ver se conseguia pagar esses 2 dias. Já ia embolar do dia 18, só ia voltar só em janeiro. Só que aí, papai do céu que manda, a gente tem que obedecer. Miguel nasce dia 8 de novembro. Mayara vai numa consulta com obstetro, né? E chega lá, a pressão dela alta, ele não entende o porquê. Ele fala para Mayara: Mayara, olha só, você vai para tua casa, arruma tudo e vai para a maternidade. Você vai ficar na maternidade por 24 horas em observação. E nesse dia eu não estava previsto para ir para Petrópolis. O meu chefe me chamou para ir para Petrópolis, eu peguei e fui. Aí descendo a serra, a Mayara me ligou, voltando aqui para o Rio, no caso, né? Aí a Mayara assim: Jefferson, olha só, deu problema lá, a pressão está alta, não precisa ficar preocupado, o médico falou para não ficar preocupado. Só que eu vou ter que ir para a maternidade e ficar 24 horas em observação. Como é que não fica preocupado, irmão? Eu fiquei com o coração na mão. Aí desci a serra, o meu chefe me deixou na porta de casa. A gente pegou e foi para a maternidade. Aí chega na maternidade, faz lá a triagem, né? Assina documento, faz todo o procedimento ali necessário. Aí a Mayara vai para a sala lá e a moça faz o procedimento do toque e vê que o neném já estava pronto para nascer. Enfim. A gente vai para uma sala e chega a instrumentista do doutor, e depois chega o doutor, e a gente não sabia se Miguel ia nascer, ou se a gente só ia ficar ali mesmo aquelas 24 horas. E acabou que o Miguel ia nascer naquele dia. O momento era de nervosismo, o momento era de tudo, aquela mistura de emoção ali, que você não sabe bem o que vai acontecer, mas também de felicidade, eu ia conhecer meu filho, né? 9h20 da noite, Miguel nasce, do dia 8. 9h20 da noite do dia 8, Miguel nasce. A gente recebe o Miguel no quarto, acho que era na faixa de 11 horas, quase meia-noite.
Aí tudo novidade. A enfermeira chega lá e explica, ó, tem que amamentar, não pode, ele tem que ficar amamentando uns 40 minutos e não pode passar de 3 horas sem comer. A gente fica naquela preocupação que ele pegou um pouquinho, ficou acho que 10 minutos, a Mara já preocupada, não, tem que ficar 40 minutos. Aí ele falou 40 minutos, vai ficar 40 minutos. Falei, não, Mara, vamos ficar, não vamos ficar preocupados com essas coisas. Aí ele conseguiu mamar, só queria ficar dormindo, aí passou 3 horas, a Mara assim, vamos botar ele para mamar novamente. Aí botamos para mamar novamente. Ele mamou um pouquinho também de novo, e a gente começou a ficar preocupado, que a mulher falou 40 minutos, ele não estava mamando nem 20. Aí, na segunda mamada que ele não mama legal, já era na faixa de 3 horas da manhã. Na terceira mamada, ele já não queria pegar. Ele já não queria comer. Aí a gente ficou preocupado, que já tinha passado de 3 horas, já ia para 4 horas. E a gente comentou com a pediatra. A pediatra passou lá e falou assim, ó, isso não é comum de acontecer. E o Miguel estava com um gemidinho de dor, que se caracteriza dor, né? Ela falou assim, ó, a gente não tem como dar nenhum laudo só de observar, assim. A gente precisa levar o Miguel para a UTI. Só que nisso, quando deu 9 horas da manhã, ele foi para a UTI, acho que 10 ou 11 horas da manhã. 9 horas da manhã, a mãe da Mayara chegou lá. Aí eu vim para casa, porque eu já estava 26 horas sem dormir. Estava muito cansado. Quando eu chego em casa, arrumei as coisas, tirei um cochilo, e a visita, no caso, estava marcada para 2 horas da tarde. Mas até então eu achava que o Miguel estava no quarto. Quando eu saí, ele estava no quarto ainda. E eu não sabia que ele ia para a UTI. Aí minha irmã, a minha irmã e minha tia, o pai da Mayara e o tio da Mayara ia lá visitá-lo, né? Quando dá na faixa de meio-dia, a Mayara me liga lá, ó, Jefferson, o Miguel não vai poder receber visita porque ele está indo para a UTI e a gente não sabe o que está acontecendo. E na UTI só quem pode visitar é o pai e a mãe. Aí eu já vim no carro já com o coração apertado, falei assim, pô, mas por que, né? Ir para a UTI, a gente fica preocupado porque não sabe o que está acontecendo e tu fica naquela perturbação, a tua cabeça produz um monte de coisa. Chego na UTI, eu pergunto lá para a médica, que é a pediatra, e fala assim, quanto tempo ele vai ficar aí? Como é que funciona essa questão de ele vir para cá? Ela falou assim, olha só, papai, neném UTI, ele tem data para entrar e não tem data para sair. Mas na autoridade do Senhor Jesus me deu, eu repreendi na hora. Eu falei assim, no nome do Senhor Jesus, meu filho não vai ficar muito tempo aqui. Aí passa... na sexta-feira ele interna, ele interna com dieta zero, não estava mamando nada, só estava com o soro na veia e antibiótico. Aí colocaram uma sonda no nariz dele, porque ele não estava respirando legal. Chega lá e vê teu filho naquela situação, o coração fica apertado, até porque é primeiro filho, tudo novidade, você... vai com a tua cabeça no seguinte, ele nasce hoje, amanhã fica só naquela observação natural e no dia seguinte recebe alta e você sai com o teu filho da maternidade, né? Teu filho no colo da maternidade. E foi o que aconteceu. Ele chorando. No sábado, dieta zero. No domingo, já aumentou para 5 ml. No domingo à tarde, quando a gente estava previsto para vir embora, que a Mara já recebeu alta, não tinha como ela ficar mais no hospital, a gente chegou em casa, eu fui para casa, irmão. Deixei a Mara na mãe dela, que a gente mora no 2º andar, não tinha condições de Mara subir escada com cesárea, né? Aí deixamos ela na mãe dela, eu fui lá em casa para pegar roupa para a Mayara, o que precisava ali. Eu fui para o meu quarto, eu lembro que eu fui para o meu quarto. Falei assim, não, Deus tem que mudar esse quadro. Fui para o meu quarto, fechei a porta do meu quarto e comecei a orar. Chegou uma hora que não já saía mais nada da minha boca, eu só chorava. Eu só chorava. E naquele domingo que eu saio do meu quarto, eu já saio renovado. Deus já tinha renovado as minhas forças. Chego na casa da mãe da Mayara, no caso, minha sogra. Eu falo assim, Mayara, Deus está no controle. Foi o que eu
Felipe falou aqui, né? Deus está no controle. E eu tomei posse disso, que Deus estava no controle da minha vida e da vida da minha família. Porque tudo que eu podia fazer, eu fiz. Chega um momento, irmãos, que a gente já não pode fazer. É a hora que Deus age. Na segunda-feira, Miguel já está com a dieta de 15 ml. E no horário de 3 horas, que já ia aumentar para 25. E o interessante é que o que estava entrando não estava saindo. Ele já estava conseguindo ficar com alguma coisa na barriga. A gente continuou a oração. E os irmãos da igreja também, intercedendo pela vida do Miguel. E Deus fazendo a obra. Na terça-feira, o Miguel já estava com 35 ml. E o soro, o antibiótico já tinha suspendido. Já tinham suspendido o antibiótico. Na quarta-feira, a dieta do Miguel já estava em 40 ml. E o soro também já tinha suspendido. E na quinta-feira, um feriado, o Miguel já estava em casa. Pão e glória do Senhor. O que eu entendo com isso? A gente precisa ter experiência com o Senhor. Porque é a experiência que vai produzir essa perseverança de acreditar e confiar que Deus tem o melhor para a gente. A nossa fé ela vai aumentando a partir das experiências que nós temos. Então Deus chama Abraão para quê? Abraão, você precisa ter experiência comigo. Você precisa ter uma vida comigo. E Deus promete para Abraão que ele ia ser um pai de uma grande nação. E é interessante que no início ali tu vê que Abraão ele passa por uma situação de que teve fome ali naquela região. E Abraão ele faz ali um combinado com Sarai. Sarai, olha só, você é muito bonita. E se a gente for lá pedir comida, né, no Egito, certamente eles vão querer me matar para ficar contigo. Então, eu vou dizer que você é minha irmã, sendo assim eles poupam minha vida. A palavra de Deus, lá na frente, até diz que Sarai era meia irmã de Abraão. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero pontuar aqui é o seguinte. Quando Abraão chega e faz esse trato lá com Sarai, e vai para o Egito, e chegando no Egito acontece tudo aquilo que ele tinha previsto, de que Faraó achou ela muito bonita e queria tomar ela como esposa, como mulher. Só que aí Deus entra com a provisão dele. Claro, Abraão errou, deveria ser punido, tudo bem. Mas só que Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. E a promessa que ele fez, Deus sempre vai cumprir. E é interessante porque ele fala assim, ó, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, se Abraão perde a esposa Faraó, certamente o que Faraó estaria fazendo com ele era uma maldição. Porque eu estou perdendo a minha esposa. Por mais que eu tenha errado, eu estou perdendo a minha esposa. E é interessante quando a gente pensa assim, porque por mais que a gente erre, irmão, por mais que a gente vacile, a palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo 2,13, que se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus vai lá e manda praga no Egito e livra Abraão daquela situação. Então, irmão, por mais que a gente esteja numa situação de que vacilamos com o Senhor, aquilo que Ele prometeu, Ele ainda irá cumprir. Claro, tem um ponto. Abraão ele não sai do caminho. A gente percebe que ele vacila ali, mas ele retorna ao caminho. Acredito eu que ele tenha pedido perdão ao Senhor, que ele tenha se humilhado na presença do Senhor e falando assim, Deus, realmente eu vacilei, mas muito obrigado por ter me livrado disso. Experiência. Ali ele tem uma primeira experiência com o Senhor. E é interessante que quando a gente se encontra numa situação complicada, a gente tenta dar o nosso jeito. A gente não pede a orientação do Senhor. E ali foi um erro de Abraão. Abraão podia ter pedido orientação ao Senhor. Não sei, podia questionar, falar, Deus, o Senhor me tirou lá da minha terra. E agora eu me encontro nessa situação. O que o Senhor vai fazer? Mas não, ele pega e faz aquele trato com Sarai e faz toda aquela situação ali que não deveria ser feita. Isso parece muito com a gente. A gente, às vezes, pega numa situação complicada e a gente não pede orientação a Deus. A gente acha que a gente precisa dar o nosso jeito e resolver do nosso jeito. É onde quebramos a cara. E a gente entende que o Deus que cuida da gente, o Deus que nos chamou para viver uma vida com eles,
com ele vai suprir todas as necessidades. Então é interessante que tenhamos experiência com o Senhor, para que quando passarmos por uma situação complicada, Deus estará lá para suprir nossas necessidades. A quantidade de experiência que nós temos com Deus, ao decorrer da caminhada, que vai fazer aumentar a nossa fé. A experiência, ela cria uma intimidade com Deus. E a gente precisa ter uma intimidade com Deus, que é através da intimidade com Deus, que quando a gente estiver passando por uma dificuldade, a gente vai tomar posse daquilo que Deus nos falou. Estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Então, o Miguel, na primeira semana, ele estava no meu colo lá, e ele chorou de ficar roxinho, cara. Aí eu entreguei para a Mayara, fiquei nervoso, falei, Mayara, tá chorando de ficar roxo. Aí Mayara foi, sabiamente, colocou ele de bruço, ele voltou ao normal. Ou seja, irmão, um neném de UTI, se pegar um resfriado, você já não fica preocupado, porque você passou por um treinamento. Então Deus, ele quer que passamos por um treinamento, para quê? Para ganhar força e sempre estar confiando nele. Tudo na vida é um treinamento. E eu acho interessante isso, que quando Deus chama, Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, que ele está dizendo o seguinte, aí você precisa passar por um treinamento. Deus não vai dar nada para a gente de mão beijada. Se você pensa isso, esquece. Precisa passar por uma situação. E quando eu falo isso, eu lembro logo de José, desculpa. José, ele pega uma situação ali que os irmãos dele jogam no poço. Depois do poço, não para por aí, é vendido como escravo. Depois que é vendido como escravo, na casa de Potifar, Deus abençoa José, e José faz com que a casa de Potifar seja próspera. O que eu entendo nesse primeiro passo, aí, nesse primeiro ponto da chegada do Egito, é que o Egito ele tinha uma estrutura que Deus precisava para guardar todo o mantimento durante os 7 anos que teria seca. Se Deus tivesse essa questão onde encontrava ali Jacó e seus filhos, ele não teria uma estrutura como o Egito tinha. Então, essa é uma promessa também que Deus já faz a Abraão, que fala que o povo ia ficar cativo numa terra estrangeira, que também tem esse propósito de que no Egito, o Egito ele tinha uma estrutura para que o projeto do Senhor se concretizasse. José ele chega na casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele começa a gerenciar a casa de Potifar. E Potifar, a palavra de Deus diz que Potifar já não estava se preocupando com mais nada, a não ser com o pão que ele comia. Passa aquele período ali de treinamento, acontece aquela questão de que hoje a gente aprendeu que não é injustiça, né? É a justiça de Deus. Então Deus faz justiça ali mais uma vez e manda ele para a prisão. Essa primeira passagem na casa de Potifar eu entendo o seguinte: Deus já via José como governador. E José como governador, ele precisava ser um bom administrador. E ele como um bom administrador, ele precisava saber fazer conta. E ele aprendeu lá atrás com o pai dele, ou seja, já vinha sendo preparado. Ele chega na casa de Potifar, ele administra tudo. E é interessante a gente entender isso, porque ele administrando uma casa, ele teria noção de quanto uma casa ia gastar de alimento durante um mês, vamos colocar assim. Então ele pega uma casa e multiplica pela quantidade de casa que existe no Egito. Assim, o povo não ia enrolar José. Ele estava pegando o quê? Experiência. Ele vai para a prisão. Eu entendo que na prisão está ali as pessoas que não têm condições de viver em sociedade. Ou seja, as piores pessoas estão na prisão. José chega na prisão e gerencia também na prisão. Deus estava treinando José para o quê? Nos 7 anos de fome, o povo ia estar eufórico. O povo ia querer quebrar tudo, queria comida. E quem tem mulher sabe que quando a mulher fica com fome é complicado de segurar. Imagine um povo com fome, irmãos. Mas só que José ele tinha experiência, porque ele gerenciou os piores daquele momento. Ele gerenciou dentro de uma prisão.
Então, o que eu entendo é que Deus sempre vai colocar a gente para passar por um processo de treinamento, para quando chegarmos na posição de governador, a gente terminar a nossa vida na posição de governador. O que eu entendo é o seguinte: quando Deus está botando você para passar por um processo, por um treinamento, é porque Ele quer que quando você chegue na posição, você permaneça na posição e finalize na posição que Ele te colocou. Mas para isso precisa ter a dificuldade. Se não tiver a dificuldade, a gente não dá valor. A gente tem N experiências e a gente sabe que quando um pai ele é muito rico e dá tudo para o filho não tem dificuldade nenhuma, não sabe o valor das coisas. Acontece muito de o filho se suicidar, se o dinheiro acabar. Acontece muito de ele não dar valor e acabar tratando o pai mal, não respeita o pai, não respeita ninguém, porque o dinheiro tomou conta dele e ele acha que o poder está no dinheiro. E Deus sabe disso, que ele sabe que a gente precisa passar por situações complicadas, justamente para isso. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: 2018 foi o treinamento para vocês. 2018 foi o treinamento para nós. Para 2019 a gente ter experiência suficiente para viver aquilo que Deus tem para a gente. E Abrão, ele sai da terra para que eu te mostrarei, né? Abrão era ser humano. Abrão, ele por ser humano, talvez tenha passado um monte de coisa na cabeça dele. Ou seja, eu estou na minha zona de conforto aqui, né? Estudiosos dizem que a casa de Abrão tinha muitos quartos. Abraão, ele tinha servos e servas. Abraão, ele tinha uma condição financeira muito boa. E se tu vê hoje, o que as pessoas procuram é a condição financeira boa. Ter uma estabilidade e uma segurança em relação a dinheiro. Tudo que eu quero, eu posso comprar com o dinheiro. Só que Deus ele faz uma proposta para Abrão e ele queria também viver aquilo que Deus tinha para ele. Ele para e analisa: eu tenho tudo que eu quero, mas o que eu mais quero é servir ao Senhor. Ou seja, ele pega e deixa a dúvida de lado, ele deixa o pensamento de cansaço de lado, ele deixa a incerteza de lado, e as perdas também que ele teria de perder casa. Não dava para ele levar tudo. Só que ele sabia que o que Deus tinha para ele era muito maior. Talvez 2018 você teve perda, irmão. Talvez 2018 você não conseguiu aquilo que Deus tinha para você na questão do teu pensamento. Não, Deus vai me abençoar em 2018. Talvez em 2018 não aconteceu, porque o tempo não é o teu, o tempo é de Deus. Mas você tem que criar perseverança e acreditar que na hora certa o Senhor Deus vai cumprir aquilo que te prometeu. A gente entende que ele passou um período de 35 anos esperando a promessa dele. Porque o medo dele era o quê? Mas como é que eu vou ser pai de uma grande nação se eu não posso ter filho? Minha esposa é estéril. Então não tem muita lógica. Por que eu vou sair daqui e ir para um negócio que não sei se vai dar certo? Só que, irmãos, o perigo na estrada que ele ia passar, as dúvidas, o cansaço de montar tenda, toda essa questão de insegurança do lugar, de não saber onde era, isso tudo morre quando a gente tem fé. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda e dizer: saia daqui, monte, ele vai se mover. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem aqui é justo? O justo viverá pela fé. A gente vai viver pela fé. E o que Abraão tinha era fé. 2019 a gente precisa ter fé e acreditar que o que Deus tem é muito melhor do que pensamos e imaginamos. Desculpa. Abraão, ele tomou posse daquilo e ele pega e vai. Ele acredita e vai. Deus tem sempre o melhor? Sim, mas a gente precisa tomar uma ação. E ele tomou a ação de que Deus ia fazer grandes coisas na vida dele. Recentemente eu li uma biografia de um homem chamado George Miller. Ele foi um evangelista e um missionário inglês. Se tornou notável pela sua fé na provisão de Deus. Ele é considerado o pai dos órfãos. Ele nasceu no ano de 1905, na Inglaterra, e em 1825
ele estava na Suíça com seus amigos, e um amigo dele, que estava junto com eles, tinha reatado os caminhos do Senhor. Miller, ele era de uma família boa, o pai dele era um funcionário público, ele tinha uma condição financeira boa, mas ele tinha vício. Ele tinha vício de roubar o pai. E ele tinha dinheiro, é engraçado isso. Mas ele gostava de aventura. Gostava de jogatina, gostava de ir para a casa de prostíbulo, gostava de fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Só que em 1825, Miller vai para a Suíça e vai curtir as férias dele. Estava fazendo faculdade, nas férias da faculdade, ele convida alguns amigos para ir para a Suíça curtir aquele período de férias. Só que Deus já tinha um propósito na vida de Miller. Ele vai para a Suíça e manda um amigo dele que tinha reatado o relacionamento com o Senhor. Um determinado dia, um amigo dele fala assim: Miller, eu vou num culto de oração aqui na Suíça, na casa de fulano de tal. Ele, pô, cara, acho que eu vou contigo. Ele resolveu ir. Quando ele chega na casa, o culto de oração, todos estavam de joelho orando. E Miller achou aquilo, ele ficou impressionado, ele achou fascinante, né? Nunca tinha visto ninguém orando de joelho. E depois o responsável pelo culto leu um sermão impresso, e Deus fala grandemente na vida de Miller. Miller, ele fala o seguinte, quando está voltando do culto para casa, até onde ele estava. Assim, de tudo que a gente viveu aqui na Suíça, nada se compara com o que vivemos nessa noite aqui nesse culto. Ou seja, irmão, de tudo que você viver, de tudo que você... Pode ser uma viagem internacional, pode ser o sonho que for, terminar uma faculdade, passar na faculdade federal, conseguir passar no concurso mais difícil do mundo. Nada se compara em estar aqui na casa do Senhor. Nada. Pode ter o melhor carro, pode ter a melhor casa, pode ser o mais bonito que for. Nada se compara em estar nos atos do Senhor. Miller, ele tomou posse daquilo que ele aprendeu. E ele começou, acredito eu, ler e reler o que Deus tinha feito na vida de Abraão. E Deus tinha um propósito na vida dele de ele ser o pai dos órfãos. Ele monta o primeiro orfanato, e daí por diante vai crescendo, a quantidade de criança vai aumentando. E Deus sempre estava provendo. Ele nunca botou nada do bolso dele. Sempre foi provisão de Deus. Chega um determinado dia, tinha 2.000 crianças já no orfanato, que no amanhã não tinha nada para eles comerem. Nada, absolutamente nada. Os funcionários do orfanato chegam para Miller: Miller, não tem nada para comer. Miller toma uma posição de servo do Senhor. Ele, quem é o dono do orfanato é o Deus Todo-Poderoso. Ponha os copos e as mesas e os pratos na mesa. Miller pega, sai, e acredito eu que ele tinha um quartinho de oração. Ele vencia todas as batalhas dele, era no quartinho de oração. Ele ajoelha, e eu acredito que ele tenha orado: Deus, isso daqui tudo é do Senhor. E o Senhor prometeu que ia suprir nossas necessidades. E eu acredito que o Senhor vai suprir nossas necessidades. Ele pega, sai do quarto, bate uma pessoa na porta do orfanato. Um carro do leite quebra a roda na frente do orfanato. E o dono do carro do leite fala o seguinte: olha, quebrou a roda aqui e não vou conseguir consertar. Eu queria doar esse leite para o orfanato. O leite já chegou. Passa questões de minuto, acredito eu. Chega um rapaz que era dono de uma padaria muito famosa naquele momento e diz: olha só, saiu uma fornada de pão aqui e a padaria lá ela segue um padrão de qualidade. E esse padrão de qualidade ele não aceita que esses pães vão para venda, porque o pessoal dali é muito exigente, mas o pão está muito bom. Não, a gente não se preocupa com isso, vai matar a nossa fome. Irmão, a gente tem que entender o seguinte: se Deus ele colocou o propósito na nossa vida, a gente tem que acreditar e confiar que Ele é fiel para cumprir. E Miller, ele tinha isso na cabeça, ele falou assim: o orfanato não é meu, eu não ganho nenhum dinheiro com isso. Eu não quero fazer isso para a minha glória. Eu faço isso para que a glória de Deus seja elevada a outros povos. Ou seja, que a sociedade fique sabendo que existe um Deus que vai fazer provisão àqueles que creem nele.
Isso que era o propósito dele, isso tem que ser o nosso propósito. A gente precisa acreditar e entender que Deus tem o melhor para a nossa vida, mas a gente tem que tomar uma posição. A gente precisa ter fé ao ponto de que, se a dificuldade vier, a gente colocar na situação de dizer assim, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. E Deus tirou meu filho da UTI, como Deus vai curar quem tiver com doença, como Deus vai libertar, como Deus vai fazer famílias aqui ser restauradas. Isso é que Deus faz. E a gente precisa entender e acreditar nisso. Se a gente não acreditar e deixar a dúvida tomar conta do nosso coração, a promessa morre. Se Abraão ele não tivesse tomado uma posição, uma postura, a promessa ia morrer. Porque Deus não vai te obrigar a fazer nada. Deus não obrigou Abraão a sair da casa dele, da casa do pai dele e da terra dele. Deus não obrigou, Deus não vai te obrigar a fazer nada. Isso tudo é uma decisão que nós temos que tomar. Se nós não tomarmos essa decisão, não tem como a gente falar com Deus, Deus, e minha promessa? A gente precisa tomar a posse dessa promessa e acreditar que Deus vai cumprir. Isso me faz lembrar o seguinte, irmãos. Na casa onde a gente mora lá, ali era um terreno... basicamente, quase não tinha casa ali naquela região ali, né? Na Rua Berila ali, essa parte descendo aqui, a parte de baixo aqui. E ali era tudo meio que breja, aí foram aterrando. E um determinado dia, Deus colocou no coração do meu pai que meu pai ia conseguir um terreno na rua onde a gente morava de favor. E onde a gente morava de favor ali, a gente era muito humilhado. Só que meu pai chega e coloca na mente dele e fala assim, Deus vai me honrar. E vai me honrar nessa rua aqui mesmo. Meu pai pega minha mãe e vai para a esquina eu moro ali na esquina, né? Ele vai para esse terreno, na direção desse terreno. E aponta para aquele terreno e diz, esse terreno vai ser meu, para honra e glória do Senhor. Não sabia como ia acontecer, mas ia ser dele. O cara, na época, ele disse que ele queria R$7.000 no terreno. O terreno era um terreno grande, mas 7 mil também era muito dinheiro. Deus fala assim, eu não sei como é que... O meu pai fala assim, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, Deus, mas aquele terreno ali vai ser nosso. E tua glória vai ser manifestada através das nossas vidas. Eles vão conhecer que existe um Deus que faz provisão na vida daqueles que o servem. Minha tia ela sai do emprego e ela conseguiu uma quantidade de dinheiro lá. E ela sentou para conversar com meu pai. Falou assim, olha só, eu recebi um dinheiro aí que eu não estava esperando. E eu acho que se a gente conversar com o rapaz lá de fazer um trato com ele e dar a metade do terreno, você segura as parcelas, ou seja, eu dou R$3.500 e você se vira com os outros 3.500. Aí conseguiram ligar para o rapaz, aí conversaram com ele, ele aceitou aquilo, e Deus honrou meu pai. Mas só que tinha o seguinte, a família ali em si, os vizinhos, disseram assim, pô, não vai conseguir, porque na época meu pai trabalhava no ferro velho, e o valor que ele recebia era por semana, e ia ficar realmente apertado. Minha mãe dona de casa, comigo pequeno, meu pai tomou posse e falou, não, vou conseguir no nome de Jesus. Fez o contrato com o cara, todo mês o cara ia lá pegar, se eu não me engano, eu vivi muito aqui, então acho que eu lembro até do valor, era R$300 por mês. Só que, se eu não me engano, meu pai ganhava 400 ou 500 por mês. Ou seja, como é que come? E falaram, ó, vai ficar comendo só ovo. Meu pai repreendeu, falou assim, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Terminamos de pagar o terreno. O terreno agora é nosso. E eles ficaram sabendo que o terreno era nosso. Ou seja, quando Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, tem um propósito nisso. Existem pessoas que vão jogar mensagens, palavras negativas. Essas palavras negativas, ela pode entrar no nosso coração. Deus sabe que nós temos limite. Então ele fala assim, olha só, não fique tomando posse daquilo que não é meu. Tudo aquilo que é negativo, lança fora. Você vai conseguir, você vai vencer. Toma posse daquilo que é meu. Meu pai tomou posse daquilo que era de Deus. E não das pessoas que falam assim, vai comer ovo. Ih, não vai conseguir pagar não, vai passar vergonha. Fala assim, ô, sai daqui. Isso daí é enviado por Satanás. E eu não quero isso. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. Meu pai conseguiu comprar o terreno. O que a gente entende disso? O que eu entendo com isso? Deus ele tem promessa, irmãos, para todos nós. De repente você quer abrir
sei lá, virar um empresário, quer abrir um negócio próprio. Só que a gente também precisa saber que a gente precisa tomar uma posição. Se eu quero abrir um negócio para mim, eu gasto dinheiro à vontade, como é que eu vou conseguir juntar dinheiro para abrir isso? Se eu quero passar na faculdade, num concurso, e eu não estudo o que eu deveria estudar, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou conseguir que isso seja realizado na minha vida? Isso me faz me lembrar também do seu João, um rapaz que trabalha comigo lá na empresa, que existe uma qualificação profissional que é conhecida como inspetor de solda nível 2. Para você se certificar nessa qualificação, você tem que se dedicar muito, porque é uma qualificação muito difícil. Já começa pela dificuldade que a norma é toda em inglês. E dessa certificação existem 8 normas. Eu já estou 7 anos trabalhando nessa área, e eu conheço pessoas que têm 1 ou 2 normas. O seu João, ele tem as 8. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? O seu João, ele é testemunho de Jeová. Ele não é servo de Deus. Só que ele falou assim, não, eu tenho um sonho e eu vou atrás desse meu sonho. E a gente entende muitas das vezes que as pessoas pensam que só porque serve a Deus, as coisas têm que cair de mão beijada. Não vai acontecer. A gente precisa entender, porque somos cristãos, a gente também precisa estudar, a gente precisa também correr atrás daquilo que Deus nos colocou no nosso coração. A gente precisa ir lá tomar posse do terreno que você não tem dinheiro nenhum para comprar. A gente precisa também colocar numa posição de que vai acontecer, mas Deus quer que eu tome uma ação. E às vezes a gente pensa e cai nessa asneira de pensar de que não, eu sou servo de Deus, eu não mereço passar por isso. Eu sou servo de Deus e não consegui passar naquela prova. Sou servo de Deus e estou passando dificuldade. Irmãos, toma uma posição e acredite e confie que Deus tem o melhor. Janeiro já está se findando, daqui a pouco inicia fevereiro. Quando a gente menos pensar, já está no meio do ano. E piscou o olho, já estamos aqui no 31 de novembro, com a glória de Deus. Amém? Mas só que o 2019 ele não vai parar, como de 2018, 2017 não parou. Se 2018 você não tomou a posição que Deus queria para a tua vida, que em 2019 você se permita Deus te usar. Tome a posição que Deus tem para você, para a promessa ser concretizada na sua vida. Isso serve muito para mim. A gente precisa entender isso, porque nada vem de mão beijada. Deus sabe que a gente precisa passar por dificuldade, porque se não passar por dificuldade, a gente não vai valorizar aquilo que Ele vai nos dar. E é interessante que você pega Abrão, ele termina a vida dele na posição que Deus tinha em mente para ele. Ele começa numa situação e termina onde Deus queria. Você pega Davi, Deus queria ele como rei. Davi começa a sua trajetória como pastor, passando a dificuldade de ser humilhado na sua própria casa, foi perseguido, as pessoas queriam matá-lo, porque ele era um homem de Deus, e quando você é um homem de Deus e as pessoas não querem aceitar isso, porque Deus está te usando, porque Deus tem coisas grandes na tua vida, Satanás sempre vai pegar alguém para tentar te derrubar, te abater. Só que Davi, ele continua firme, acreditando que Deus tinha o melhor para ele já tinha a unção de que seria rei, ele continua acreditando. Davi termina como rei. José termina como governador. Aquilo que Jesus tinha falado para Pedro, Pedro, farei você um grande pescador de homens. Pedro terminou como um grande pescador de homens. Mas a gente vê que todos eles passaram por dificuldade. Todos eles tiveram que passar por um treinamento. Jesus Cristo, ele, como Deus, ele ficou 30 anos, né? Depois que começou a crescer em estatura e em conhecimento, ele espera esse determinado tempo se preparando, ou seja, no treinamento, para o ministério de 3 anos. O que eu entendo com isso, irmãos? A gente tem a necessidade de passar pelo treinamento. 2019 talvez tenha sido treinamento para você romper em 2018 talvez tenha sido treinamento para a gente romper em 2019. Talvez 2019 ainda seja o treinamento. Talvez 2020 ainda seja o treinamento. Talvez 2021 seja o treinamento, não importa o tempo.
acredito que o que Deus tem para você, Ele vai cumprir. Como nós lemos aqui, ele, ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel e Ele vai cumprir, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ainda que sejamos infiéis, Ele vai continuar e permanecer fiel, e aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus, Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, é interessante a gente começar a pensar dessa forma, porque 2019 vai ser um ano aí que promete muitas coisas, mas a gente também não pode ficar esperando pelo homem, né? A gente tem que esperar e confiar somente em Deus. Então, irmãos, essa palavra, ela vem de encontro aos nossos corações com o propósito de que a gente precisa confiar em Deus, por mais que estejamos passando por aquilo que a gente não imaginava e por aquilo que a gente não queria. A gente precisa sempre ter esse propósito em mente e em coração, porque o que Deus quer sempre vai ser melhor do que a gente pensa e imagina. Amém? Espero que essa palavra tenha falado grandemente ao coração dos irmãos. Honra e glória do nome do Senhor Jesus.